Olá, povo abençoado, Alex Rodrigues, para mais uma mensagem bíblica para vocês e aqui para o nosso canal. Hoje eu quero falar sobre salvação em teu lar. Você acredita que Jesus ainda salva? Então, se vocês acreditam, assistam esse vídeo até o final, porque Deus vai falar com vocês, tá bom? Hoje eu quero falar sobre salvação em teu lar, baseado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo de número 19, verso de número 9, que eu vou estar lendo para vocês, que diz assim o texto sagrado. Então, Jesus lhe disse: Hoje veio salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus entra numa cidade chamada Jericó. E quando Jesus chega em Jericó, o capítulo 19, verso de número 3, disse que um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos, o maioral dos publicanos, era um homem rico. Ele procurou a Jesus. E como de costume, todas as cidades que Jesus ia, a multidão ia atrás dele. Assim também aconteceu aqui quando ele entrou em Jericó. E diz a Bíblia que este homem, que é chefe dos publicanos, que é o maioral dos publicanos, que é um homem rico, chamado Zaqueu, ele procurava ver quem era Jesus. Só que de primeiro momento, de primeiro instante, ele não conseguiu ver Jesus da forma que queria, da forma que desejava. Porque o texto é bem claro, porque a multidão era grande e ele era um homem de pequena estatura. Então, no mesmo caminho que Jesus ia passar, ou no mesmo caminho que Jesus estava utilizando para atravessar a cidade de Jericó, esse Zaqueu sabia que tinha uma figueira. Então ele se apressa mais à frente, ele corre mais adiante no mesmo caminho que ele sabia que Jesus ia passar, e ele sobe em uma figueira. Não dá detalhes à Bíblia, que tipo que é essa figueira, de qualidade esta figueira. Outros dizem que era uma figueira espinhosa, outros dizem que não, porque senão Zaqueu não tinha subido, mas esse não é o meu propósito aqui. Então ele sobe em uma figueira, e o interessante é que quando ele vai subir na figueira, ninguém da multidão que está rodeando Jesus vai ajudá-lo a subir. Ninguém vai colocar uma cadeira, ninguém vai colocar uma escada, ninguém vai dar o seu ombro, ninguém vai fazer pezinho para esse Zaqueu subir na figueira. Só que diz a Bíblia que ele subiu na figueira e não dependeu da ajuda de ninguém que estava na multidão. Porque tem situações que Deus não permite alguém te ajudar, para depois, quando vocês estiverem lá em cima, quem te ajudou a subir lá embaixo, não jogar na sua cara dizendo: só está aí porque eu ajudei, só está lá em cima porque eu indiquei, só está lá em cima porque eu ajudei. Então tem situações que Deus nos permitirá chegar lá em cima sozinho, sem depender da ajuda de amigos, de familiares, até mesmo de algumas pessoas em nosso meio evangélico. Então, ele subiu na figueira, mas o que eu acho interessante está no verso de número 4, que ele subiu para ver Jesus.
e não para ser visto. É só você ler o capítulo 19, verso 4, diz que ele subiu para ver e não para ser visto. Porque há uma diferença entre Zaqueu e a nossa geração hoje. Zaqueu, ele subiu para ver. Só que a nossa geração, ela está subindo para querer ser vista, para querer se aparecer, para querer se amostrar. Então vai esse conselho. Se for subir para ver, Jesus suba. Agora, se for subir para ser visto, para ganhar nome, para ganhar agenda, para ganhar oferta, fica debaixo da figueira. Então, Zaqueu subiu para ver e não para ser visto. E o verso 5 diz que logo Jesus chega debaixo da figueira. E quando Jesus chega debaixo da figueira, a multidão vai parar, porque viu Jesus parando, então é lógico que automaticamente a multidão ia parar. Só que o verso 5 do capítulo 19 diz que Jesus para e olha para cima. Agora pensa comigo, Jesus parando debaixo da figueira, olhando para cima, com toda aquela multidão em seu redor, em seu contorno. Então a multidão, percebendo que Jesus olhou para cima, então obviamente que a multidão também olhou para cima. E quando a multidão olha para cima, logo após o olhar de Jesus, ou antes o olhar de Jesus primeiro, diz a Bíblia que a multidão também olhou. Mas sabe por que a multidão olhou? Por causa do olhar de Jesus. A multidão só parou debaixo da figueira porque Jesus parou. A multidão só olhou para cima porque Jesus olhou para cima. Se Jesus tivesse passado direto, a multidão ia passar. Só que o texto diz que ele para e olha para cima. Jesus olhou para cima porque o chefe dos publicanos, que possivelmente cuida de toda a coletagem do distrito ou da cidade de Jericó, os publicanos que de origem são judeus, que se renderam aos luxos de Roma, deixaram de trabalhar para os judeus e estão trabalhando para os romanos, o chefe dos publicanos, o Zaqueu, o homem rico, estava em cima da figueira. Jesus vendo ele em cima da figueira, Jesus disse: desce depressa, porque hoje eu vou lá na tua casa. Desce depressa, porque hoje eu vou repousar na tua casa. Eu vou entrar na tua casa. O que eu acho belo do texto é que para subir na figueira, ele subiu sozinho, ninguém ajudou. Ninguém ajudou ele subir. Só que para ele descer e ir para casa, ele não foi para casa sozinho. Ele foi para casa com Jesus. E outro detalhe aqui também que eu preciso pontuar isso, é que na hora que ele estava subindo, ninguém da multidão ajudou ele subir. Mas para ver ele descer, a multidão estava debaixo da figueira. Até porque para ajudar a subir não aparece ninguém. Agora, para ver descer, tinha uma grande multidão debaixo da figueira. Então ele desceu, porque se tem um momento de subir, tem um momento de descer. Então ele desceu e foi para casa com Jesus. E diz a Bíblia no capítulo 19, verso de número 6, que ele desceu depressa para receber Jesus com alegria. Olha que interessante. Aqui no capítulo 19 está falando de um homem rico, que é chefe dos publicanos, que subiu numa árvore para ver Jesus e não para ser visto. Jesus para debaixo da figueira, pede para ele descer, e ele não desce chorando, ele não desce abatido, ele desce depressa e recebe Jesus com alegria. Aqui tem um rico alegre, porque Jesus quer entrar na casa dele.
Enquanto no capítulo 18 de Lucas, verso de número 22, tem um rico triste, porque Jesus mandou vender tudo o que tinha, repartir com os pobres e seguir a ele. Enquanto no capítulo 19 tem um rico alegre, porque Jesus vai na tua casa, no capítulo 18, verso 22, tem um rico triste, porque Jesus mandou ele vender tudo e repartir com os pobres e seguir a Jesus. E o rico ficou muito triste, porque ele era muito riquíssimo. Então, no capítulo 18, tem um rico triste, e no capítulo 19 fala de um rico que está alegre, porque Jesus quer entrar na sua casa. Quando Jesus chega na casa de Zaqueu, a primeira palavra quem vai tomar é Zaqueu. Está no verso de número 8 do capítulo 19, ele disse assim: Senhor, se eu tenho roubado, se eu tenho defraudado os pobres, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu vou restituir 4 vezes mais. O rico não quer servir Jesus só pela riqueza. Ele não quer servir Jesus só com as suas palavras. Mas quando ele diz que vai devolver 4 vezes mais, ele está dizendo que quer servir a Jesus também com as suas atitudes, com as suas ações. Jesus, vendo aquilo, que ele recebeu Jesus com alegria, que ele recebeu Jesus com seus discípulos com alegria, que ele abriu a porta da casa para Jesus e que ele disse que devolveria 4 vezes mais, tudo, porque os publicanos eram conhecidos como roubadores, cobradores ou defraudadores. A maioria dos publicanos era considerados pelos judeus essa qualidade de pessoa. Então Jesus olha para o Zaqueu dentro da casa de Zaqueu e disse: Zaqueu, hoje veio a salvação a esta casa, porque você é descendente de Abraão. Numa outra linguagem, Jesus estava dizendo: você trabalha para Roma, você é funcionário público de Roma, mas você é judeu de origem, você é hebreu de origem, você é descendente da casa de Abraão de origem. Jesus entrou na casa de Zaqueu, e na casa de Zaqueu, ele entrou com salvação na vida de Zaqueu. É Jesus dizendo para vocês: quando eu estou em casa, ou quando alguém abre a porta da sua casa para mim entrar, não é só eu entrando, não é só os discípulos meus entrando, é também a salvação entrando, é também a salvação chegando. Fica tranquilo, haverá salvação na minha família, na sua família, nas nossas famílias, porque casa que Jesus entra, ou ele entra para curar, ou ele entra para libertar, ou ele entra para restaurar, ou ele entra para restituir, mas ele também entra para salvar. Ei, está chegando salvação no teu lar. Acredite nisso, acredite nessa mensagem. O mesmo Jesus que salvou esse homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, que morava na cidade de Jericó, um homem que era funcionário público de Roma, era pequeno, mas Jesus entrou com salvação na casa dele, porque Jesus não escolhe tamanho para salvar. Ele salva grande, ele salva pequeno, ele salva rico, ele salva o pobre, ele salva o branco, salva o preto. Fiquem tranquilos, a salvação chegou no teu lar. E se vocês acreditam, se inscreva aqui embaixo no meu canal, ative o sininho para receber notificação de novas mensagens como essa, abençoada, que serão lançadas aqui. Não se esqueçam de comentar se você gostou, se você amou, ou se você também
né, não gostou, coloque aqui sua crítica, sua sugestão de novas mensagens, deixa aquele joinha, dê aquele joinha, aquele like aqui embaixo e não se esqueçam de compartilhar. Que Deus abençoe em nome de Jesus.